câmera. Ah, dinossauro, sai fora, tesouro pra ver. Composição e enquadramento. Nem sempre eu preciso fazer uma imagem bonita. Ferramenta. Cabe ao profissional saber o que transmitir. Vou escolher um enquadramento mais fechado, muito mais aberto. Devo colocar muitos elementos? Dou ênfase ao primeiro plano ou ao segundo? Por isso funciona muito bem. First thing we climb a tree, and maybe then we talk, or sit silently and listen to our thoughts. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhe, toque o sininho, deixe seu joinha. Fala, carinha! Vimos no vídeo anterior a importância de não se negligenciar o enquadramento e a composição dentro de uma imagem. Vimos também que uma imagem bem composta precisa de um elemento focal principal para se estabelecer uma prioridade entre os elementos dentro de um quadro. Hoje vamos ver algumas técnicas e conceitos que podem te auxiliar a destacar esse elemento focal principal dentro do seu enquadramento. Olá, ele vai falar da regra dos terços, pode ver. Perspectiva linear, linhas de fuga, ou ponto de fuga também pode chamar de ponto de fuga. Eu prefiro linhas de fuga, cara, acho mais didático. Tanto faz, linhas de fuga, ponto de fuga, perspectiva linear, tudo a mesma coisa. Tanto faz. Uma forma de conduzir o olhar do observador para um determinado ponto dentro da minha imagem que eu estipule como sendo o ponto principal de maior interesse dentro do meu quadro é a utilização de linhas convergentes, ou seja, linhas que convergem para um determinado ponto, o que chamamos de linhas de fuga ou ponto de fuga. Mas é cachorro louco, nós faz ponto de fuga com a motoca, tá ligado, velho? Essas linhas de fuga podem ser lineares ou curvilíneas. Tais linhas podem ser explícitas, representadas por contornos bem delineados de objetos, tais como margens de rios, cercas, paredes, ruas, trilhos de trem. Elas também podem assumir feições mais sutis e serem representadas pela disposição de uma sequência de pontos individuais, tais como flores em um campo, pessoas na praia, raios de luz projetados no chão ou qualquer outra disposição de elementos que faça o nosso olhar passear pelos pontos até chegar no elemento principal. Muitas vezes nos esquecemos de um detalhe óbvio: a câmera registra apenas imagens em duas dimensões. Certas imagens e enquadramentos que, a olho nu, nos parecem perfeitamente em profundidade, quando registrados pela câmera, nos parecem confusos e chapados. Nesses casos, podemos realçar ou ainda fabricar uma noção de profundidade. Além de induzirem o caminho que nossos olhos devem percorrer dentro de uma imagem, as linhas de fuga também funcionam como uma forma de se ressaltar a profundidade de uma imagem. As linhas de fuga imprimem perspectiva ao plano e, consequentemente, provocam uma ilusão de terceira dimensão. Podemos adicionar ruas, cercas, paredes, calçadas, trilhos de trem, qualquer elemento que leve o olhar do espectador e crie essa noção de que o primeiro plano está distante do fundo. O nosso cérebro tentará processar aquela informação e criará uma ilusão de tridimensionalidade dentro de um quadro que é bidimensional. No entanto, atenção! Quando mal utilizadas, as linhas de fuga acabam se tornando mais um problema do que uma solução. Elas podem desviar o nosso olhar
para um determinado ponto no enquadramento que eu não desejo chamar a atenção. Podem, inclusive, desviar a nossa atenção para algo que está fora do quadro. Portanto, é fundamental saber para qual ponto as linhas estão direcionando o olhar do observador e utilizar essa informação a seu favor. Agora ele fala. Perspectiva tonal. A ilusão de profundidade pode ser conseguida não só com a perspectiva linear e com as linhas de fuga. Eu também posso gerar uma noção de profundidade utilizando a perspectiva tonal. Se olharmos com atenção e observarmos a natureza, perceberemos que quanto mais próximo do observador um determinado objeto está, melhor percebemos os detalhes desse objeto, melhor percebemos os seus contornos, melhor percebemos as cores, melhor percebemos a textura. Ao passo que objetos mais distantes do observador tendem a ter menor nitidez, contornos menos definidos, cores mais pálidas, às vezes até tendendo a azulado. Isso ocorre devido a fenômenos naturais da luz se propagando através da atmosfera do planeta. Fazendo uso dessa característica da luz, é possível enganar o observador e criar uma ilusão de maior profundidade. Alguns fotógrafos, inclusive, preferem iluminar objetos próximos com uma luz mais contrastada e objetos mais distantes com uma luz mais suave. E com isso acabam criando uma diferenciação entre os planos. Ele vai falar da regra dos terços, pode ver. Perspectiva através do foco. Talvez a forma mais corriqueira e usual de se descolar o primeiro plano do fundo seja através do uso do foco seletivo. Manter o objeto em primeiro plano perfeitamente em foco e o fundo bem desfocado cria uma ilusão de profundidade bastante convincente. Se quiser enfatizar ainda mais a noção de profundidade, pode-se criar uma terceira camada, colocando-se um objeto desfocado mais próximo da câmera, de forma que esse objeto crie uma moldura desfocada para o primeiro plano. Dessa forma, criamos uma noção de profundidade, um volume na imagem ainda mais convincente. Todas essas técnicas, seja de perspectiva linear, seja de perspectiva tonal ou até mesmo no uso do foco seletivo, podem ser utilizadas de forma isolada ou em conjunto e, com isso, criar uma ilusão ainda maior de profundidade na nossa imagem bidimensional. Tudo depende, mais uma vez, de qual a sua intenção com aquela imagem, qual a mensagem que você deseja passar. Agora que já aprendemos algumas técnicas para criar a ilusão de profundidade em uma imagem que é bidimensional, e também já vimos algumas técnicas para chamar a atenção para um determinado ponto, para o meu ponto focal na imagem, resta saber aonde eu coloco o meu ponto focal. Será que a regra dos terços realmente funciona? Olha lá, não falei que ele ia falar da regra dos terços? Bom, mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Até lá, mãos à câmera! Ainda estão aí? Acabou! Desliga! Pode ir embora! Vai! Acabou! Tchau! Se inscreveu já?
Ainda não?